Olá, meus amigos. Hoje nós vamos ler Fonte Viva. Quando eu abri, caiu no 39, fé inoperante. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Tiago, capítulo 2, versículo 17. A fé inoperante é o problema credor da melhor atenção em todos os tempos, a fim de que os discípulos do Evangelho compreendam com clareza que o ideal mais nobre, sem trabalho, que o materialize, o benefício de todos, será sempre uma soberba paisagem improdutiva. Que diremos de um motor precioso do qual ninguém se utiliza, de uma fonte que não se movimenta para fertilizar o campo, de uma luz que não se irradie? Confiaremos com segurança em determinada semente. Todavia, se não a plantamos, em que redundará nossa expectativa, senão em simples inutilidade? Sustentaremos absoluta esperança nas obras que a tora da madeira nos fornecerá, mas, se não nos dispormos a usar o serrote e a plaina, certo a matéria-prima repousará, indefinidamente, a caminho da desintegração. A crença religiosa é o meio, o apostolado é o fim, a celeste confiança ilumina a inteligência para que a ação benéfica se estenda, improvisando por toda parte bênçãos de paz e alegria, engrandecendo e sublimando. Quem puder receber uma gota de revelação espiritual no imo do ser, demonstrando o amadurecimento preciso para viver para a vida superior, procure de imediato o posto de serviço que lhe compete, em favor do progresso comum. A fé, na essência, é aquele embrião de mostarda do ensinamento de Jesus, que em pleno crescimento, através da elevação pelo trabalho incessante, se converte no reino divino, onde a alma do crente passa a viver. Guardar, pois, êxtase religioso no coração, sem qualquer atividade nas obras de desenvolvimento da sabedoria e do amor, consubstanciados no serviço da caridade e da educação, será conservar na terra viva do sentimento um ídolo morto, sepultado entre as flores inúteis das promessas brilhantes. Olá, meus queridos amigos. É com muita satisfação, muita alegria no coração que venho aqui hoje para fazer esse último estudo do ano com um tema realmente maravilhoso, falar sobre a religião de Jesus. Mas é um tema que eu falo também com muita humildade, porque não é fácil falar de Jesus. Até lembro sobre João Batista, que a época de Jesus era muito mais famoso que ele, muito mais conhecido que Jesus. Muitas pessoas famosas iam procurá-lo para ser batizada por ele e já achavam, inclusive, que João Batista pudesse ser o Messias esperado, o Messias prometido. E quando perguntam a João Batista se ele seria o Messias, ele nega e diz o seguinte: não, eu não sou o Messias prometido. Depois de mim virá aquele que é muito mais forte e muito mais poderoso do que eu, ao qual eu, curvando-me, não sou digno sequer de desatar as sandálias. Olha que coisa! Quando a gente pega alguém como João Batista, cuja vida era toda dedicada ao judaísmo, toda dedicada à religião, com humildade, com simplicidade, essa pessoa diz que ele não é digno sequer de desatar a sandália daquele que viria depois, que seria Jesus. E quando a gente pensa nisso, desatar as sandálias,
qualquer servo que fosse à época, não havia necessidade de ter habilidade nenhuma, era uma tarefa assim que qualquer servo, por mais insignificante que fosse, poderia fazê-la, desatar um nó de uma sandália. E a gente imagina que quando João Batista fala de Jesus, que ele não seria digno sequer de fazer a menor tarefa que Jesus pedisse a ele, porque ele não seria capaz. Tamanho o Espírito de Jesus, tamanha a magnitude do Espírito daquele que seria o Messias. Então, se João Batista teve humildade para ver dessa forma, imagine nós aqui ao fazermos um estudo. Se ele não era digno sequer de desatar a sandália, talvez nós nem de vê-la, porque a diferença ainda fica maior ainda. Mas é com muita satisfação que resolvi aceitar esse estudo e vamos falar um pouquinho sobre Jesus, que é sempre muito bom, sempre nos enriquece muito. E nesse tema de hoje, a gente vai falar um pouquinho inicialmente sobre o Jesus histórico, antes de abordar o aspecto do Jesus Messias, o Jesus modelo e guia para nós. Em primeiro lugar, quando a gente fala do Jesus histórico, muito pouco realmente tem se escrito sobre Jesus, além do que está na Bíblia, além do que está em alguns livros apócrifos, alguma literatura da época, principalmente de Joséfo, mas é muito pouca coisa. Na Bíblia, o que se tem especificamente sobre Jesus? O seu nascimento já é algo que, historicamente, existem discussões se teria sido em Belém ou Nazaré. Então, historicamente, a gente não tem nem essa certeza da cidade em que ele nasceu. Então, mas para nós isso acaba sendo irrelevante. O importante é que ele realmente nasceu, e isso é praticamente comprovado historicamente hoje pelos inúmeros escritos falando sobre Jesus. Outra coisa foi o contexto em que Jesus nasceu. Esse Jesus histórico, ele nasceu em meio à cultura judaica, em meio ao judaísmo, e ele foi criado, ensinado dentro dessa cultura do judaísmo. Então, se a gente for falar de uma religião histórica de Jesus, a gente obrigatoriamente está falando de um Jesus judeu. E onde é que ficam escritas essas coisas? Como é que a gente pode comprovar? Por exemplo, em Lucas 2, de 21 a 24, já fala que aos 8 meses de idade, Jesus foi levado para ser circuncidado. Então, vejam que isso fazia parte da tradição judaica, que o filho, o homem, já fosse circuncidado aos 8 meses. E Jesus cumpriu essa parte do judaísmo, da sua circuncisão. Logo depois, tem mais uma citação, ainda falando de Jesus na sua infância, estaria em Lucas 2, de 41 a 46, quando os pais dele o levam para Jerusalém, para uma solenidade, uma festa, e aí uma festa judaica, é claro, e se perdem de Jesus, acham que ele está brincando com seus amigos, e quando eles voltam para casa, percebem que Jesus não está em casa, e aí resolvem voltar para Jerusalém para procurá-lo. E depois de 3 dias somente de procura, o encontram na sinagoga, sentado junto aos fariseus, aos mestres da lei, ouvindo e perguntando sobre a lei. Então, isso aos 12 anos. Então, a gente está mostrando
o quão Jesus foi ligado ao judaísmo. Hoje, praticamente, tem-se certeza que dos 12 aos 30, quando Jesus realmente retorna para o cumprimento da sua missão, dos 12 aos 30 não existe nada escrito na Bíblia falando sobre como foi a vida de Jesus, onde ele viveu, o que ele fez, mas é quase certo, pelo que se tem hoje de história, que Jesus tenha sido criado entre os essênios, ou educado em grande parte pelos essênios. Isso porque Jesus introduz na sua linha de pregação diversas coisas da cultura desse povo essênio, a simplicidade, a humildade, o fato de chamar Deus de Pai, que era uma inovação para essa cultura judaica, a ceia cristã. Então são hábitos que o povo essênio teria, e Jesus teria trazido esse hábito. Então mostra que provavelmente ele teve contato com essa cultura e teria sido, de certa forma, abraçado por ela. Depois nós teríamos em Marcos 1, 21, 23, quando Jesus já está pregando nas sinagogas. Então, o que Jesus prega nas sinagogas? Ele prega o judaísmo, só que ele mostra o judaísmo puro. Ele explica, a gente vai falar sobre isso posteriormente, mas ele fala que, até em Mateus 5,17, que ele não veio para abolir a lei, ele veio para fazer com que a lei seja cumprida. Então Jesus se preocupa em manter as suas tradições judaicas, é claro, tirando toda a hipocrisia da época. A gente vai falar sobre isso, como eu falei, daqui a pouco. Então, historicamente, temos muito pouca coisa escrita sobre Jesus. Agora, e o nosso Jesus Messias? Qual foi a sua missão? O que ele veio fazer? Jesus, ele não veio criar a sua religião, ele não veio criar o cristianismo. Jesus veio ensinar religiosidade, ser modelo de religiosidade. E aí, como ele faz isso? E aí nós temos aqui algumas passagens bem interessantes que falam sobre o que fez Jesus por nós. E aí, como a gente faz essa separação? Em primeiro lugar, eu diria que Jesus, e aí a gente já saindo do Jesus histórico e entrando já no aspecto da religião de Jesus, o que ele veio exatamente nos ensinar? E aí eu pego a primeira coisa que Jesus veio nos ensinar, ele veio nos libertar das amarras religiosas, da hipocrisia religiosa, podemos até dizer assim. Então a primeira coisa, Jesus veio nos libertar da hipocrisia religiosa. E onde é que essa fala fica ratificada? Eu acho que ela fica muito bem ratificada em Mateus 23, versículos 1 a 9, isso a gente usando inclusive a própria Bíblia. O que diz nesses versículos? Eu vou fazer aqui até a leitura, porque eu acho que é um versículo bem interessante. Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhe e façam tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, pois eles não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um dedo só para movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios, que são pergaminhos, bem largos, e as franjas de suas roupas bem longas. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, e de serem saudados na praça e de serem chamados de rabis. Mas vocês não devem ser chamados de rabis,
pois um só é o mestre de vocês e todos vocês são irmãos. A ninguém na terra chamem de pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está nos céus. Olha que coisa interessante, né? Jesus fala que não vinha abolir a lei, ele ia para as sinagogas e pregava o judaísmo, mas, acima de tudo, ele dava o exemplo de humildade, de serenidade, e aí ele critica, né, os fariseus e doutores da lei que, infelizmente, persistem, e a gente fala isso até os dias de hoje, infelizmente, pessoas que usam da religião para se promover, para se tornarem cada vez mais ricos, de certa forma, utilizando a ignorância das pessoas, utilizando a fé das pessoas. E Jesus já alertava para isso, inclusive no tempo dele. E Jesus, percebam que, por isso é que ele fala que não veio destruir a lei, mas para fazer com que ela seja cumprida. Ele inicia esses versículos dizendo, obedeçam-lhe. Ou seja, ele está falando que a lei é perfeita, porque aquela lei ela falava, ainda que de forma básica, sobre os preceitos da humanidade, né? De não matar, não roubar, tratar com amor os seus semelhantes, enfim. Então Jesus ele fala para obedeçam-lhes, porque toda vez que eles pregavam sobre algo bom, mas não façam o que eles fazem, né? Porque eles seriam os hipócritas daquele tempo. E quantos, sem criticar a religião de ninguém, volta a falar, nós não estamos falando de religião, estamos falando das pessoas que usam a religião para se enriquecerem-se cada vez mais, para serem vistos, para serem exaltados mais do que ao próprio Jesus. Então, a primeira coisa que a gente pode falar do Jesus, enquanto nosso mestre, é que ele veio nos mostrar sobre essas pessoas que usam a religião como forma de engrandecer-se. O segundo grande ensinamento que a gente pode depreender de Jesus, eu acho que seria o perdão. Então, em inúmeras passagens, Jesus fala sobre o perdão. Então, por exemplo, quando Pedro pergunta a Jesus quantas vezes devia perdoar, se devia perdoar pelo menos 7 vezes. E por que ele fala 7, né? Porque alguns doutores da lei, à época de Jesus, falavam que nós deveríamos perdoar os irmãos pelo menos 3 vezes. Então, isso era o que os doutores da lei falavam. Então, quando Pedro questiona Jesus e fala, quantas vezes devo perdoar meu irmão? Pelo menos 7. Ele já está se sentindo uma pessoa em grande exaltação, né? Mostrando-se ser extremamente generoso, porque se os doutores da lei falam em 3 e ele já está falando para Jesus em 7 vezes, está demonstrando grande bondade. E aí Jesus, mais uma vez, né, destrona-o, falando, não, Pedro, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Ou seja, devemos perdoar de forma infinita. E Jesus conta para Pedro a história, né, de um rei que cobra uma dívida de um dos seus servos, e esse servo diz que não tem dinheiro para pagar, e aí o rei manda que a família dele seja presa, e ele chora, pede perdão, e o rei resolve, era uma grande quantia, e aí o rei resolve perdoá-lo. Ok, na sua generosidade, na sua bondade, o rei, ok, eu perdoo sua dívida. E este cara, imediatamente saindo do palácio, pega um de seus co-servos, né? Ele era servo, mas ele tinha uma importância, e aí ele pega um servo que servia a ele, um dos seus co-serviçais, podemos chamar assim, que também tinha uma dívida para com ele. E ele vai cobrar dessa pessoa essa dívida, e essa pessoa diz que não tem dinheiro. E aí ele simplesmente manda prender toda a família,
manda prender essa pessoa até que a dívida seja paga, maltrata essa pessoa. E aí os outros servos, vendo aquela situação, sabendo que ele tinha acabado de ser perdoado por rei, levam ao rei essa situação e o rei resolve então, chama-o de novo e fala: poxa, não acabei de perdoar uma dívida sua gigante, você no mínimo teria que fazer a mesma coisa que é com o seu conservo. Se você não fez, eu também vou fazer com você a mesma coisa. Então, a partir daí manda prendê-lo para que ele pague a dívida também. O que Jesus quis mostrar com isso? Que nós, e aí ele dá esse exemplo, seremos julgados de acordo com os nossos julgamentos. Nós seremos perdoados de acordo com a forma que oferecemos perdão. Então, essa história é muito bonita e é uma reflexão muito grande para nós, né, sobre o perdão. A gente quer ser perdoado, mas não quer perdoar muitas das vezes. E às vezes somos perdoados em coisas maiores e criticamos e não perdoamos coisas muito simples, né? E aí a gente vai para outro aspecto pensando o seguinte: Jesus falou para Pedro e deu outros exemplos, né, sobre o perdão. Mas e como Jesus exemplificou o perdão em sua vida? Como ele fez isso? E eu acho que é muito simples aqui a gente lembrar de, no seu pior momento, que foi a sua crucificação, depois de ter pregado só o amor, ter exemplificado o amor, ter feito curas, ter salvado, ajudado pessoas de diversas formas, feito diversos milagres, Jesus, nos seus últimos momentos, pede a Deus para que nos perdoem, porque nós não sabíamos o que estávamos fazendo. E aí eu falo que é a maior exemplificação de perdão. Alguém que está sendo humilhado, torturado injustamente e ainda assim pede a Deus, pede ao Pai que nos perdoe. Então Jesus não só ensinou o perdão, Jesus exemplificou com a sua vida o perdão. E aí, por que Jesus frisa tanto sobre o perdão? Porque ele sabe que o perdão não é para com o terceiro. Na realidade, o maior beneficiário do perdão somos nós, que tiramos esse peso, essa mágoa do coração. O perdão, o ódio é o veneno que a gente carrega para tentar matar outra pessoa, né, entre aspas, né, vai nos envenenando aos poucos. Então, quando a gente tem ódio de alguém, tem raiva de alguém, é um veneno que a gente está carregando. Quando a gente perdoa, a gente se livra disso. E aí Jesus, sabendo que nós seríamos os maiores beneficiários do perdão, ele nos ensina e nos exemplifica isso. Outro grande ensinamento de Jesus, eu diria que é a fé. Então, o que seria a primeira fé, né? A fé foi descrita em Hebreus, num versículo que eu acho muito bacana, Hebreus 11:1, que nos diz que a fé é a certeza de coisas que se espera, a convicção de fatos que não se veem. Ou seja, são coisas que a gente espera, tem certeza que vai acontecer, apesar de não ver. Isso é bem interessante, essa definição dele. E aí Jesus, o que ele fala sobre fé? Primeira coisa, quando a gente fala sobre os diversos milagres de Jesus, a gente pode falar que a fé cura. Então, como é que a gente ratifica essa condição de que a fé cura segundo Jesus? Se a gente for procurar na Bíblia, lá, a maioria dos milagres realizados por Jesus, ele fala posteriormente para a pessoa: vá, a sua fé te curou. Então, o tempo todo a sua fé lhe curou. Ou seja, Jesus mostra a importância da fé na cura. Outra passagem também bem interessante sobre fé, eu falo que ela nos ajuda a caminhar, e aí pode ser uma
pode ter sido uma figura de linguagem, pode ter sido uma simples analogia feita pelos apóstolos, uma alegoria feita pelos apóstolos quando eles escreveram, né? Mas fala sobre o momento em que Jesus vinha caminhando sobre as águas, o mar estava turbulento e os pescadores, né, Pedro, João, estavam no barco, os apóstolos desesperados, e aí vem Jesus caminhando sobre as águas. E aí Pedro pede, né, para caminhar sobre as águas para ir ao encontro de Jesus, e Jesus manda que ele venha, que ele saia do barco. E segundo o que está escrito, ele chega a dar até alguns passos, mas de repente a sua fé falha e ele começa a afundar. E aí Jesus dá as mãos a ele e o tira da água e fala para ele que ele começou a afundar porque fraquejou na fé, fraquejou na sua fé. Então, como eu falei, pode ter sido uma figura de linguagem, o que está escrito pode não ser literal, ter sido realmente um milagre, mas uma forma de colocar da importância que nós devemos ter na fé no nosso caminhar no dia a dia. Se a gente não tiver fé e não tiver Jesus por perto para nos socorrer quando estivermos afundando, não tivermos a convicção de que Ele está lá, nós estaremos sempre afundando. Então, a importância da fé na nossa vida, no nosso caminhar, né? Eu digo mais ainda, em outra passagem sobre fé, que também é muito interessante, havia um demônio que possuía uma pessoa, isso está descrito em Mateus 17:20, se não me engano. E aí, essa pessoa, sendo possuída por esses demônios, eles chamam os apóstolos, essa pessoa, né, chamam os apóstolos para libertar essa pessoa, os apóstolos não conseguem fazê-lo. E ao chamar Jesus chega ao local, simplesmente comanda e o demônio sai da pessoa, né, como eles colocam, né, a gente está falando aqui sobre o texto bíblico, como eles colocam lá, esse demônio sai. E aí os apóstolos perguntam para Jesus, poxa, por que nós não conseguimos? E aí Jesus fala que eles são homens de pouca fé, que se eles tivessem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, poderiam mandar um monte sair de um local e ir para o outro, e isso aconteceria. Então, mais uma vez, Jesus mostrando que nada é impossível se você tiver com fé. E ele diz uma pequena fé, né? E diz para eles que no futuro eles farão coisas até maiores do que eram. Então, nada seria impossível para nós quando temos fé naquilo que a gente pode realizar. Outra coisa que a gente sabe que Jesus deixou de ensinamento, essa então é inegável, foi sobre o amor. Então, Jesus veio nos ensinar a amar. Uma das mais belas mensagens que a gente vê escrita sobre o amor foi deixada por Paulo. Ele, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, falando sobre o amor, é uma passagem maravilhosa, mas Paulo deixou escrito, Jesus exemplificou esse amor, né? E ele consegue sempre nos surpreender de uma forma maravilhosa. Haviam os 10 mandamentos de Moisés, e aí Jesus consegue resumir os 10 mandamentos em 2. E aí como ele resume isso? O resumo de Jesus é simples, né? Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Todos os outros mandamentos estariam contidos nisso. Então, aquele que ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, não vai fazer mal a ninguém, não vai desobedecer nenhum dos outros mandamentos. Então, em ambos, Jesus ratifica o amor a Deus, mostrando acima de todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo, dizendo que nós devemos ter amor próprio, amor à nossa pessoa antes de mais nada, né? E ao próximo como a si mesmo.
no Sermão da Montanha, outra grande passagem, né, o Sermão do Monte, Jesus fala também que nós devemos amar aos nossos inimigos, porque ele fala que bem você está praticando em amar, fazer o bem a uma pessoa, a um irmão, a alguém que é querido a você. Então, o amor ao inimigo aí sim seria a forma de ratificar, de mostrar que nós aprendemos sobre amor. Quando a gente chega, inclusive, a amar ao próprio inimigo, aqueles que não fazem o bem. Tire então, a gente já partindo aí para finalizar, que o grande mérito de Jesus foi despertar a nossa consciência espiritual. Ou seja, Jesus não veio criar uma nova religião, ele veio nos despertar de nossa consciência enquanto seres espirituais. E a gente tem isso em inúmeras passagens, né? Por exemplo, Mateus 5,3, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles serão o reino dos céus. Ou seja, aquelas pessoas que são humildes, e isso é o primeiro versículo praticamente do Sermão do Monte. Né? Primeiro versículo, Jesus fala, bem-aventurados os pobres em espíritos, porque deles será o reino dos céus. Falando dos humildes e falando que será o reino dos céus. Ou seja, despertando naquelas pessoas essa ideia de que a vida não é essa parte material que a gente está passando aqui, que existe um outro mundo espiritual e que é o nosso verdadeiro mundo. Ele ensina na oração do Pai Nosso também o Pai Nosso que estás nos céus. Então, o Pai está nos céus, né? Seja feita a sua vontade assim na terra como no céu. Então, ratificando também essa condição de espírito, né? Porque existe um céu, na realidade, quando Jesus coloca céu aí, ele está se referindo ao plano espiritual. Outra coisa, não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, onde os ladrões escavam e roubam, mas ajunte tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, onde os ladrões não escavam nem roubam. Isso também está em Mateus 6, 19 e 20. Ou seja, da importância de nós praticarmos o bem, de sermos pessoas bondosas, de praticarmos o amor. Nesse caso, nós estaríamos juntando tesouros dos céus. E ele fala da preocupação de não ficarmos brigando por coisas materiais. Isso sim, a gente perde muito tempo, às vezes, brigando por coisas materiais que nos prende aqui como matéria. E aí ele fala da importância dos tesouros espirituais, que é o que a gente deve juntar enquanto estiver encarnado. Outra coisa, no julgamento de Jesus, né, quando estava sendo julgado lá por Pôncio Pilatos, e Pilatos pergunta se ele é rei, a resposta de Jesus meu reino não é deste mundo. Ou seja, o tempo todo Jesus falando de consciência espiritual, né? Consciência do espírito, consciência de que existe um outro plano. E aí ele ratifica ainda, né? Quando ele é crucificado, no momento da sua crucificação, mais uma vez a gente citando esse momento, já falamos sobre perdão, mas ele também fala sobre, em verdade, para o ladrão que fala com ele para que ele tenha compaixão dele, e Jesus fala, em verdade, te digo hoje que estarás comigo no paraíso. Então, mais uma vez, Jesus fala hoje, e aquele ladrão não ressuscitou. Ou seja, se aquele ladrão não ressuscitou, e Jesus disse, hoje é o espírito dele que estaria com Jesus. E a partir desse momento, a gente vê que Jesus estava o tempo todo tentando despertar a nossa consciência para o plano espiritual. Bom, dito essas coisas,
O que veio fazer Jesus, então, na Terra, já que ele não veio criar uma religião, ele veio nos ensinar. Jesus veio nos mostrar, nos exemplificar como guia e modelo da humanidade. Em João, capítulo 14, de 6 a 17, Jesus fala para as pessoas: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai, e desde agora o conhecereis e o tendes visto. Ou seja, Jesus fala que ele é o caminho, ele tem que ser seguido, ele é o modelo a ser seguido. Isso fica ratificado para nós, é uma questão que nós espíritas, todos, a maioria sabe de cabeça, a questão 625, quando é perguntado aos espíritos qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de guia e modelo. E a resposta dos espíritos é simplesmente: vede Jesus. Ou seja, nós não tivemos exemplo maior na Terra de um guia e modelo a ser seguido. Então, a religião de Jesus, a gente já falou aqui, ele não veio criar religião, ele veio trazer para nós os ensinamentos do amor, da fé, da caridade, e veio exemplificar tudo isso, não só ratificar, falando nas sinagogas, nos ensinamentos, mas ele veio exemplificar. Com seu exemplo de vida, ele veio trazer para nós. Bom, visto esse bate-papo que nós tivemos, falando sobre Jesus, com muita humildade sempre, tamanha magnitude desse ser diante de nós, eu gostaria de deixar uma pequena mensagem, uma singela mensagem para todos nós. Esse foi um ano muito atípico em nossas vidas e quase todos nós perdemos amigos e familiares que regressaram para a pátria celestial, amigos queridos, muito amados por nós, familiares queridos, amados por nós, que regressaram à pátria celestial. Então, neste Natal, e Ano Novo, a gente quer sempre lembrar o que Jesus sempre mostrou para nós, que a morte não existe. E Jesus demonstrou isso até de duas maneiras, a gente pode dizer. A primeira delas foi ressuscitando mortos, né? E isso aí, é claro, com a essência de Deus, que ele sempre pedia a Deus e confiava em Deus que Deus realizaria aquilo. Então, quando Jesus ressuscita esses mortos, pedindo a Deus, é claro, a gente já falou isso aqui, ele mostra que ele traz de volta ao corpo aquela alma que momentaneamente havia se afastado. E depois disso, a gente vê na própria ressuscitação de Jesus, esse seria o segundo grande exemplo, em que homens simples, os apóstolos que os seguiam, que no primeiro momento da sua crucificação, a grande maioria fugiu com medo de serem perseguidos e serem mortos também. Passados os 3 dias, eles reencontram o Cristo, reencontram a Jesus. E a partir daí eles deixam de ter medo da morte, porque se entregam posteriormente, a grande maioria deles, a torturas muito grandes, mas eles não negam mais a Jesus, porque aí já tinham certeza absoluta de que a vida não termina aqui, que o espírito deles estaria vivo. Então, esse é o grande ensinamento para todos. E a gente fala isso porque aqueles que, nessas festas de final de ano, não pensem que os seus amados não estarão presentes, que o lugar deles está vazio. Eles continuam vivos, com certeza, com toda a consciência que sempre tiveram, vão estar sempre
no meio de nós, é claro que se preparando na sua jornada evolutiva, e a grande certeza que nós temos é que num curto espaço de tempo todos nós estaremos juntos novamente, se nós, é claro, sempre faremos isso mais rapidamente se nós seguirmos os passos do modelo que nós tivemos aqui na Terra, que foi Jesus. Assim, agradeço o carinho de todos, agradeço a oportunidade de ter sido escolhido para esse último estudo do ano, falando de Jesus, e no mais, desejar a todos os amigos um Natal muito feliz, um ano novo repleto de mudanças, transformações, que possamos transformar as nossas vidas baseando-nos sempre no modelo de Jesus. Fiquem com Deus. Olá, pessoal. Espero que tenham todos gostado da palestra de hoje. Realmente foi muito edificante. Eu queria agora convidar a todos vocês a refletir um pouco, a pensar e elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, aquele que nos dá tantas forças, especialmente em momentos como o de agora. São esses os momentos em que lembramos da espiritualidade e que vem também nos lembrar da reconexão com o Pai. E por isto, eu convido a todos para essa prece. Então, aqueles que se sentirem confortáveis em suas casas, se ajeitem na cadeira. Se tiver aquele copo de água, prepare já, para que nós possamos orar e rogar ao Pai. Então vamos lá, fechando os nossos olhos. Pai, sê bendito, Senhor. Nós vos louvamos e agradecemos, ó Pai, pelo vosso amor. Amor esse infinito que nos envolve, que nos protege, que nos guia e ilumina, Senhor. Dai-nos, Pai, sabedoria e discernimento para que possamos, Senhor, dentro das nossas qualidades, dentro dos nossos desejos de elevação, que possamos, Senhor, seguir a vossa palavra, nos afastando de tudo aquilo, Senhor, que nos é pedra de tropeço, de atraso. Ilumina-nos, Senhor, o caminho da elevação, o caminho da sabedoria, do serviço, o caminho, Pai, do vosso abraço. Abençoa, Senhor, a todos aqueles que hoje se encontram, Senhor, em leitos de hospitais, que se encontram, Senhor, perdidos no erro, na escuridão, na ignorância. Abençoe-o, Senhor. Abençoe, Pai, aqueles que vibram no medo, porque ainda não veem em Ti, Senhor, um reservatório de forças que renovam, que inspiram, que ilumina a todos. Abençoe-nos, ó Pai, a santa caminhada em que nos dispomos, que nos dispusemos a caminhar nesta encarnação. Dá-nos força para que possamos superar a todos aqueles desafios que colocaste em nosso caminho para nosso progresso.
Abençoa, Senhor, a toda essa família, a todas as nações. Abençoa, Senhor, a todas suas criaturas, o planeta. Dai-nos, Pai, a vossa bênção. E certo, Senhor, de que contigo carregamos o vosso amor em nosso coração e que discernimento que precisamos para a nossa caminhada nos foi dado. Agradecidos pela espiritualidade que nos ajudou neste dia de hoje com nossos trabalhos. Nós agora, Senhor, pedimos autorização para encerrar as atividades de hoje. E assim, também de corações elevados aos céus e de pensamento no Senhor Jesus Cristo, nós pedimos também a todos aqueles que querem nesse momento receber as dádivas do Senhor através de um passe. Eu peço que se preparem e que neste momento peço para que todos os passistas também se preparem. Para que possamos doar todas essas vibrações, todo o amor que nós tivermos no coração, a todos esses irmãos que estão agora em posição de recepção do nosso passe. Que assim seja, graças a Deus. Então, pessoal, é com muita felicidade, com muito orgulho e com muitas saudades de todos que agora damos por encerrados os trabalhos do dia de hoje. Fiquem em paz, se cuidem, sigam as instruções das autoridades, mantenham-se por enquanto isolados e com fé no Cristo, porque Ele sim nos renova as esperanças, nos traz a felicidade e nos lembra de tudo aquilo que nos aguarda no porvir. Que assim seja. Fiquem em paz.